Estamos ao vivo, tá dizendo aqui, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite. Estamos aqui nessa live, dia 1º de julho de 2022, mês também da mulher negra, latino-americana e caribenha. E como eu falei para vocês num vídeo de propaganda do Litera Negra Convida, a gente vai estar recebendo 3 mulheres incríveis nos 3 programas que teremos esse mês. E hoje, para abrir as portas do Litera Negra Convida, tem o rolê de Keila na literatura. Eu acho que vocês vão gostar. Eu estou muito feliz e empolgado com essa conversa, esperando ela aqui aparecer. Enquanto isso, vocês podem ir mandando nesse aviãozinho aqui, ó, para os contatos de vocês, porque o negócio vai ser bom. Um sextou daqueles. Deixa eu mandar o convite aqui para nossa convidada. Olá, boa noite. Olha a Keila na casa. Boa noite, Keila. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Eu tô te escutando bem. O pessoal pode ficar à vontade aí para deixar nos comentários. Tá ouvindo legal também. Se vocês quiserem, ao longo da nossa conversa, fazer perguntas para Keila, fiquem à vontade também, tá bom? Primeiramente, né? Boa noite, Keila. É Boa uma honra, um noite. prazer poder estar falando com você e estar recebendo você aqui no Litera Negra Convida. Para A honra quem é toda é minha. novo no rolê e está chegando aqui agora, por acaso, o Litera Negra é um canal que tem no YouTube. A gente se dedica a falar sobre alguns livros, né, de autores negros e autoras negras e indígenas também, e contando algumas histórias de luta e de resistência. Só que como essa experiência aí de diáspora não é só de luta e resistência, né, também de muito sangue, suor e lágrimas, a gente conta a história de alguns contatos com o que a gente chama lá de Pernambuco de alma cebosa, né? E eu me lembrei logo de Monteiro Lobato. Não é sobre isso a live, embora seja de educação também, né, aquilo. Mas até tem um vídeo no canal onde eu explico direitinho por que Monteiro Lobato não passava de uma alma cebosa. Se vocês quiserem ver, fiquem à vontade. Essa live, inclusive, vai ficar salva aqui no Instagram para vocês verem depois. E depois ela vai estar aparecendo lá no canal no YouTube também. Estou aqui com Keila, essa noite especial. Tem uma bio aqui dela, vou estar lendo para vocês. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, é um prazer inenarrável poder apresentar essa pessoa maravilhosa para vocês. Olha só, a Keila é professora de História, é também mestranda em História Social na Universidade de Brasília, e ela é co-idealizadora do projeto Tem Cor no Ensino. É com muita honra, com muita satisfação que eu recebo Keila para o rolê dela na literatura. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, está em casa. E eu queria já jogar para você, assim, para que tu se apresentasse para o pessoal que te conhece, que ainda não teve oportunidade, falar de Keila por Keila mesmo, assim. Fica à vontade, Keila, a casa é tua. Boa noite a quem está aqui sextando com a gente, né? E mais também bom dia para quem é de bom dia, como o Messias apresentou. Boa tarde para quem é de boa tarde. Meu nome é Keila, eu sou péssima em me apresentar. Quando o Messias pediu uma bio, eu achei que eu já tinha mandado e aí não tinha mandado. Na hora que eu fui escrever, eu não sabia o que escrever. Mas como ele apresentou, eu sou mestranda em História na Universidade de Brasília, eu sou professora de História e geralmente eu costumo me apresentar como professora de História, porque eu acho que isso é o que resume a minha atuação. Eu gosto bastante de leitura, mas gosto a partir de uma reconstrução da minha relação com a leitura também, né? Então, estar sendo convidada aqui para o Litera Negra é uma honra, é um Instagram e um canal que eu já acompanho há um tempo. Eu acompanho as postagens, acompanho os vídeos. Eu acho que é interessantíssimo o trabalho que você faz, Messias. Eu indico vídeos para os meus alunos quando eles estão pedindo indicação de autores negros, porque eu confesso que me falta ainda esse arcabouço, eu busco sempre, mas me falta. E aí, então, eu falo, não, tem um canal ótimo, que você vai adorar. Vai lá, vai com qualquer vídeo. Você Uma vai achar uma careca indicação simpática, boa. um sotaque gostoso. Exatamente, exatamente. Ô, Keila, começa falando pra gente sobre essa tua reconstrução que tu falou, né, na literatura. Antes de chegar na reconstrução em si, vamos para o início, assim, primeiros passos, como é que se deu? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu lembro, eu tenho uma memória muito, muito afetiva com um livro chamado Sopa de Letrinhas, que eu li quando eu estava ali naquelas primeiras séries de alfabetização e tal.
porque eu achava mágico a construção do Sopa de Letrinhas como uma mistureba de letras em que a gente podia encaixar e formar o que a gente queria ali. E eu tive muita dificuldade eu senti muita dificuldade na alfabetização. Eu acho que, inclusive, durante toda essa primeira fase do ensino fundamental, eu me identifiquei muito mais com matemática, porque eu me lidava melhor com números do que com letras, por causa de uma dislexia que eu não sabia que tinha. E eu lembro muito bem de uma professora, sabe, aqueles testes orais de leitura em sala de aula para exercitar, etc. Eu lembro de não conseguir ler o que estava escrito e tentar adivinhar o que estava escrito para, né, fazer a leitura oral. E a professora me chamava de preguiçosa, dizer, não, você está sendo preguiçosa, você tem que ler direito. Porque como eu ia bem no resto, ela achava que aquilo era preguiça, mas eu não estava conseguindo codificar aquelas letras, né? E aí disso eu fui, mesmo tendo essa memória muito afetiva com o livro Sopa de Letrinhas, eu fui tendo uma versão ali à literatura. E eu só consegui reconstruir isso depois de adulta, porque eu sempre achava algo muito doloroso ler, inclusive de me deparar com um livro e às vezes ali no meio do cansaço, da crise, da ansiedade, por vários fatores, no meio da leitura como se eu tivesse desaprendido a ler. Então, essa minha relação com a literatura foi reconstruída depois de adulta, depois de entender qual era a minha questão, qual era o meu problema, e de perceber o quanto é importante que a gente acesse esses vários mundos que a literatura nos proporciona. Porque, mesmo que a gente conviva com o diferente, a escola é para isso, né? O espaço de sala de aula, o espaço da escola é para que a gente conviva com várias pessoas diferentes. A literatura ainda amplia essa experiência por meio de histórias que ou foram vividas, estão sendo recontadas de uma maneira mais fantasiosa, ou da possibilidade de viver aquilo que está sendo apresentado para a gente numa narrativa. E da possibilidade boa ou ruim, né? Porque a literatura também serve como reflexão social. Então, às vezes, o enredo que nos é apresentado é um enredo de merda, não pela escrita, mas pela Às vezes é o história que está Monteiro sendo Lobato contada. da vida, né? Exatamente. Exatamente. E a gente ainda tem que lidar com a consagração dessas figuras, né? Que pra gente, como a gente não tem senso crítico quando tem 8 anos de idade, quando a gente volta lá, quando a gente é adulto e volta no passado se vê vestida de Emília, a gente pensa, meu Deus, que bosta, né? E eu acho que da nossa geração, todos nós passamos por essa fase de ou querer ser a Emília, ou querer ser o Pedrinho, ou querer ser o Narizinho, de amar esses personagens sem ter acesso às problematizações sobre aquela história ou sobre a narrativa real, né? Porque sempre são adaptações para fazer tudo parecer menos racista e etc. A gente só questiona, eu mesmo só vim me questionar sobre por que o livro se chamava Dona Benta, se era só a tia Anastácia que cozinhava, isso só depois de ter perdido o cabelo, sabe? Naquela fase... Só vim questionar o rolê da menina branquinha se chamar Narizinho depois que eu já tava velha. E aí, inclusive, de associar o quanto as pessoas diziam que eu podia ser só eu, entre as minhas amiguinhas negras, só eu podia ser Narizinho porque meu nariz é fino. E na época eu nem sacava isso, né? Que esse Narizinho é uma ode à branquitude, esse apelido de Narizinho. E eu só vim sacar isso depois de muito velha. Na época, a gente adora ser destacada, né? Porque a gente não tem nenhum senso de nada. Mas depois que a gente cresce e percebe que nós fomos o bode expiatório da violência que outras amigas estavam sofrendo. E isso é péssimo também. A gente pode até entrar mais para frente nesse assunto, porque é um esporte particularmente que eu gosto, que é de malhar o Monteiro Lobato. Inclusive, eu acho que hoje, eu vi uma foto dessa semana que o túmulo dele é preto. Eu fico imaginando que os ossos dele ficam se remexendo lá dentro, de agonia por a lápide ser preta. Exatamente. Olha, mas e já entrando nessa tua reconstrução que você falou no início, como é que ela se deu? E um livro que tenha marcado esse recomeço aí e que tu possa contar um pouquinho sobre ele também. Que marcou meu recomeço é o Ensino à Transgredida de Bell Hooks, mas que marcou um momento em que eu percebi que eu amava ler, mas mesmo tendo uma relação conturbada, foi Don Quixote, a versão adaptada, que eu li no 6º ano, né? E eu gostei muito da história, mas em um dado momento eu percebi que eu não conseguia ler uma palavra ali que era muito pequena, uma palavra monossílaba. E aí, nesse momento que eu travei nessa palavra, eu me dei uma nova chance de dizer, cara, eu tô gostando tanto dessa história, se eu descansar um pouco, deixar esses livros um dia e voltar nele depois, eu vou conseguir terminar de ler. E aí eu consegui terminar de ler, depois que eu fiquei adulta, eu comprei a versão original, né, do Cervantes. Li a versão original, gostei mais ainda, né, porque tem mais detalhes.
Então, o Don Quixote, eu tenho um carinho muito especial por Cervantes e por Don Quixote por causa disso. Mas quando já tinha virado adulta, o Ensinar a Transgredir da Bell Hooks é o meu livro favorito, é o livro que eu indico para todo mundo. Até para quem não é da educação, eu acho que ler esse livro faz com que a gente revisite momentos da nossa educação e repense a educação da sociedade para o futuro. Porque, inclusive, faz a gente pensar que a educação não é um papel único e exclusivamente de professores. É um papel da sociedade, que a gente precisa educar em conjunto, viver em conjunto e educar em comunidade. Então, ter lido esse livro, que eu descobri ele também já bem tardiamente, inclusive, né? Foi em 2017 ali, já estava bem avançado no curso de História, me fez olhar diferente para a educação, uma educação que eu já praticava, porque eu comecei como professor em 2014, no início da graduação, e me fez olhar diferente também para a leitura, de ver ali um fundamento para a leitura. Porque antes eu lia muito mais por uma imposição de suposta intelectualidade. Eu acho que tem muito disso também. Eu sempre fui aluna muito nerd, então eu sentia que eu tinha que ler para cumprir o papel, né? Tipo, para me encaixar por completo na personagem de nerd. Então, eu precisava ter lido os clássicos, eu precisava ter lido toda aquela branquitude europeia, eu precisava gostar muito de Shakespeare. E eu até gosto, mas na época eu me forçava a gostar porque faz parte de ser nerd você ler, né? Faz parte do personagem. Deixa eu te perguntar, tu já leu como nerd, né? Que se preze, já leu O Senhor dos Anéis? O Hobbit? Nunca. Esses aí. É mesmo? Mas eu já tentei ler Os Miseráveis. Eu comprei a versão de ouro dos Miseráveis. Olha só como eu pensei, eu realmente queria entrar no personagem. Comprei a versão de ouro comemorativa dos Miseráveis e eu sempre paro ali na página 600. E eu já considero muito, inclusive. Quando eu chego da página 1 a 600 eu tenho decorado, já sei tudo que acontece ali. Mas dali pra frente eu nunca consegui. Tal qual o musical Os Miseráveis, sempre dormi vendo. Né? Eu não consegui. Também nunca consegui ver o musical e nunca enveredei no livro. Nunca consegui, não tem como. E na minha segunda série do médio, aqui na UNB, a gente tem um programa de avaliação seriada, que é um vestibular ao final de cada ano do ensino médio. E aí no final soma a nota e você escolhe o curso. Na segunda série, Os Miseráveis, versão adaptada, era a obra do Paz. Mas aí rolou uma apresentação de teatro e o meu grupo pegou o capítulo Batalha de Waterloo, em que o Victor Hugo descreve até a grama que está no chão, descreve tudo. E é um capítulo, assim, enorme. E eu lembro de não conseguir nem passar naquele capítulo direito e eu estava lendo só ele. Aí, não contente, né? Eu fui lá e gastei dinheiro com a versão de ouro que eu nunca terminei de ler. Mas é bonita, decora bem a sala. É isso. Cadê? Tá aí, inclusive, na estante? Não, tá lá na sala. Ela é bem um calhamaço, Não, né? é aquela mais chamativa que a gente deixa lá. Isso, quando a pessoa exatamente. entra, já bate o olho. Exatamente. Tem a lombada bonita, a gente fala, não, isso... Pô, leu? Não todo, né? Mas decora que é uma beleza. Vi um vídeo aí no YouTube, um canal que tem aí falando. Exato. Eu puxei o vídeo do filme até o final e vi como é que termina. Tá ótimo. Tudo certo. Ó, tu falou que desse livro aí da Bell Hooks, né? E aí, acho que emenda um pouquinho na próxima pergunta que eu queria te fazer, que era o primeiro contato, né? E o aprofundamento também, assim por dizer, com autores negros, autoras negras. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se foi com esse livro da Bell Hooks, se não, com qual foi? Que eu me lembro foi com o Bell Hooks, foi em 2017 que me deu esse despertar, esse acordar de que eu preciso questionar qual é a cor das pessoas que escrevem aquilo que eu tô lendo. Inclusive porque o meu curso de história ele foi todo muito branco e como eu estava tão apartada desses debates, eu sempre estive num debate muito mais da minha vivência. E claro que a minha vivência é importante para formar quem eu sou, mas o eu não compõe o debate público, né? O debate público e histórico ele é muito maior sempre. Então, foi com o Bell Hooks que eu comecei a pensar em quem são todas essas pessoas que eu li ao longo da vida, porque eram só nomes no papel e eu não sei quem eles são. E eu li muita coisa, né? Porque a faculdade de História tem uma carga de leitura imensa. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar outros autores, de conhecer Abdias, de conhecer Patrícia Hill Collins, de conhecer Sueli Carneiro. Inclusive, no meu TCC, o meu orientador é um homem branco, mas ele teve o cuidado, e não é nem cuidado, eu acho que é o senso mesmo, né? De ele só me indicou autores negros. Eu estudei no meu TCC o Curtiço, eu estudei a personagem Bertoleza do Curtiço,
essas implicações dessa mulher negra reescravizada no século XIX, de uma reescravização que não é formal, inclusive, né? É uma reescravização pautada a partir de um relacionamento interracial, que vem com esse escopo de ser um relacionamento e não uma reescravização, ela só se percebe reescravizada no final. Então, o meu orientador ele me passou só autores e autoras negras, e aí dali eu tive que fazer outras conexões, cheguei também a autores brancos, né? Porque a academia é isso. Mas foi só muito tardiamente. Eu me formei no verão de 2018. Era para eu ter formado em 2017 e eu só conheci Bell Hooks em 2017 por mim mesma. Mas ali em 2017 eu fiz uma matéria excelente, que foi historiografia. O professor escolheu trabalhar historiografia apenas brasileira e ele trabalhou também com a literatura e ele passou O Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus como uma obra que descreve a história do Brasil muito bem. Essa história do século XX. E ali também eu conheci Carolina Maria de Jesus em 2017. Nunca tinha ouvido falar, não ouvi falar na escola, não conhecia. E esse contato com a Carolina Maria de Jesus, o debate que foi feito em sala de aula sobre ela, um debate associado, inclusive, ao Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, de questionar essa questão, inclusive ali quando a Carolina Maria conta que ela vai entregar os filhos para adoção e ela é super maltratada pelos agentes públicos, e da gente questionar ali o homem cordial, né? Que homem cordial é esse que é o brasileiro? Que cordialidade é essa? Com quem, né? Então, esse debate me enriqueceu muito ali no final e eu conheci a Carolina Maria de Jesus, mas foi um contato muito tardio, né? Porque em 2017 eu já era cavalona, já era velha de guerra, né? Não era uma adolescente. Uhum. E eu fico muito feliz de ver que a geração de hoje, dos adolescentes de hoje, tem contato com esses autores negros muito mais cedo, porque a escrita desses autores negros forma um ambiente literário em que é possível se ver, né, das mais variadas formas. É uma fantasia em que você é a personagem. É uma fantasia em que você existe de diversas maneiras ou que te apresenta possibilidades de existir. Ou, de outra maneira, também explica a forma como você existe hoje. Então, eu passei a minha vida inteira lendo forçosamente livros que não tinham nada a ver comigo. Me apeguei sentimentalmente a livros em que eu consegui terminar de ler, que foram poucos na minha adolescência por causa da dislexia. E nenhum deles tem um enredo que se pareça comigo, que seja quem eu sou, que quem eu me identifique. São enredos fantasiosos em que não apresentam personagens como eu, e quando apresentam, eles são muito maltratados. Tem um livro do Shakespeare que eu gosto, que tá fugindo o nome, é o Otelo, Mouro de Veneza. E ali, o Otelo, ele é o Mouro de Veneza, né? Ele não é um homem branco. E quando o Iago descreve ele, isso também era obra do Meu Pais 2, né? Quando o Iago descreve ele, o Iago descreve ele como alguém que não é confiável, porque a gente que tem um tom de pele dele não é confiável. E aí, a gente foi fazer o debate desse livro em sala, no ensino médio. Quem passou esse livro para mim foi a professora de teatro, né? A gente tinha aula de teatro teórico, não era teatro de encenação e tal. E aí, quando ela estava ali falando sobre o Iago, falando dele ser o vilão e tal, eu levantei essa coisa de que a vilania dele também se dava por uma questão de racismo, mesmo que na época eu não sabia que a palavra racismo quase não era usada ali no século XVI, XV, mas eu não sabia disso, né? Então, eu só falei que era uma questão de racismo também. E eu tinha destacado a parte da fala do Iago. E aí, quando eu levantei isso, a professora falou: eu nunca tinha olhado essa parte, assim, eu nunca tinha percebido essa parte. Eu sempre lia esse livro e ela relia sempre para dar aula, mas ela nunca tinha notado uma ofensa racial sendo feita, uma ofensa étnica sendo feita, em um livro que ela já dava aula há um bom tempo. Então, a existência de pessoas como nós sempre foi apagada de todas as maneiras por essa literatura que é hegemônica, ou usada como um token de sofrimento, como alvo da violência. E acessar esses autores negros mostra o mundo em que as nossas existências são possíveis de diversas maneiras, e não só por meio do sofrimento. E eu acho que é importante apresentar essa literatura, torná-la popular, como você faz no seu canal, para essa juventude, para que eles vejam que não existe só dor na nossa trajetória, não existe dor no nosso futuro. Dor existe no futuro de todos, mas que esse não é um futuro determinista para nós. Pô, muito importante isso, tudo que você falou. Aulas. E tava pensando na própria existência do canal, né? Que ele se deu por conta de um apanhado de coisas que tu disse também. Sobre a dificuldade que eu tive de ter contato com
tantos desses autores, a própria Santíssima Trindade do canal, né? Que é a Carolina, a Conceição e a Ângela. Só vim conhecer todas elas depois que eu fiquei careca. E eu fico putaço com isso, tá ligado? Porque, tipo, como assim o quarto de despejo não foi apresentado para mim na escola? Sendo que a lei, né, 11.649, a obrigação do ensino de história, de África, a sua extensão, que é o ensino indígena também, está aí desde 2003, essa primeira, né, e do ensino de indígena desde 2007. Estava ali concluindo a escola, mas mesmo na universidade, quando eu comecei a fazer história, o próprio curso, né, de 4 anos, só paramos um período para estudar a história da África, como se a gente estivesse estudando a história de um estado, né? E aí, às vezes, o pessoal fica, como assim as pessoas não sabem que a África não é só um país? Se nem na escola a gente gasta tempo, ou nem na faculdade, né, para falar sobre isso. E quando vai ver as referências bibliográficas, assim, não é todo professor que tem um cuidado do teu orientador de passar autores negros, né? Assim, dos 20 professores que a gente tinha lá no departamento, só 2 ou 3 se atentavam a colocar autores negros e autores não hegemônicos na referência bibliográfica. Eu trabalhei vários anos em livrarias, e até uma coisa que eu compartilho com as pessoas, tipo lá de 2012, 2013, né, vai todo tipo de gente em livraria, inclusive aquelas que acham que livreiros leram todos os livros que tem ali. Só que não é assim, né? Quando muita gente identifica os livros pela lombada. E aí eu jogava lá no YouTube, já tinha alguns canais de resenha, e aí eu comecei a ficar pensando sobre isso, né? Tipo, pô, não tem nenhuma dessas histórias aqui sendo contadas sobre autores que são negros. Por consequência, os personagens também não são negros. E aí, vários anos depois, eu encontrei um trabalho de uma professora de Brasília, não sei se você conhece, que é a Regina Dalcastanho. Ela fez um levantamento, né, de mais de 600 livros analisados. De 1964 até 2015, apenas 10% eram de autores negros. Todos esses que publicaram foram sempre a duras custas, como o próprio caso da Carolina, né? E em contrapartida, esses outros 90% de autores brancos eram homens desse eixo Rio-São Paulo e, por consequência, os seus personagens, por sua vez, eram todos parecidos com eles, né? Eram sempre homens da classe média, vivendo os dilemas da classe média. Não tinha muito o que se espelhar, né? A gente não me identificava. E aí foi ruminando essas inquietações durante algum tempo, quando, na careca e na coragem, resolvi fazer aquele primeiro vídeo sobre o quarto de despejo da Carolina. E aí estamos aí na pista até então, né? Tem até o livro que você falou, né? Que o quarto de despejo é um exemplo do Brasil para determinada classe, né, social do século XX. E na semana passada eu coloquei um vídeo no canal que é sobre o livro da Lélia Gonzalez, que foi outra mulher incrível que eu demorei bastante para conhecer. Estou conhecendo agora e me apaixonando cada vez mais. É excelente para a gente entender essa dinâmica social do Brasil do século XIX para o século XX, a divisão racial do trabalho, como ela coloca, né? Não só a questão de quem são nossos professores, né, mas quem são os juízes, quem são os policiais, quem são as empregadas domésticas, né? O local que cada um vai sendo designado ao longo do tempo e as suas gerações por consequência, né? E o grande esforço que é para a gente romper alguns ciclos. Quer seja esse ciclo de violência, né? A criança que cresce apanhando e quando chega na fase adulta diz que não vai reproduzir esse mesmo ciclo, como também de ascensão social também, né? Meninas que tiveram na sua mãe. Eu mesmo sou filho e neto de empregada doméstica, sou a primeira pessoa da família a enveredar no ensino público, né? E como foi difícil romper esse ciclo e como é difícil para tantas outras mulheres e homens negros também romperem esse ciclo, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que o Tem Cor no Ensino acaba enveredando sobre isso tudo que a gente está conversando também. E fica à vontade para falar um pouquinho desse projeto maravilhoso também. Bom, Tem Cor, ele começa com um anseio meu, de Vinícius Machado, de Verônica Gomes, no meio da pandemia. Nós somos professores, a Verônica é uma professora em formação, né? Ela é advogada, ela foi para geografia agora e aí está se formando, mas dessa inquietação de que ali em 2020
a educação estava sendo simulada, né? E assim, simulada em escolas particulares e não estava acontecendo, não existia meios para acontecer na educação pública, porque os professores foram largados à mão. A Secretaria de Educação estava tentando se organizar para saber o que fazer. E isso distanciou bastante os alunos do ensino, né? Então, e aí na educação privada, que é onde eu tô, a educação estava sendo simulada mesmo. Era a gente, professor, segurando as pontas para tentar ali passar um conteúdo ou, né, fingir que está passando, Era sei o que lá, às vira, vezes. né? Ó, se vira aí. Isso. Enquanto os alunos também estavam fingindo que estavam cumprindo a regra ali, fazendo o que era necessário para ter nota, para seguir adiante. Tem uma fala de um aluno meu que me marcou muito no início, no ano passado, quando a gente voltou para o presencial, etc., que foi que eu tava falando e tal, eu falei, gente, eu falei disso lá em março do ano passado, início da pandemia, vocês não devem lembrar, né? Aí um aluno me falou, professora, dessa época eu só lembro de tristeza, eu não lembro de nada, eu só lembro do sentimento de tristeza. E é exatamente isso, a educação estava sendo simulada, a gente estava passando o que a gente recebe para isso, a gente é obrigado a passar, enquanto os alunos estavam ali ligando a live, fazendo outras coisas, alguns até se esforçando para não deixar a gente sozinho e tal, mas estava tudo muito sendo encenado ali. E aí, nesse contexto, surgiu uma preocupação minha, da Noni e do Vinícius, de que os debates raciais já são muito travados, né? Já são muito boicotados em todo o cenário que a gente adentra, que a gente se propõe a fazê-lo. Com a pandemia, isso vai ficar para 15º plano. Se numa rotina escolar, debater racialidade, debater violências de gênero, debater violências sobre sexualidade, já são assuntos que são tratados como sensíveis demais, já são deixados para segundo plano, nesse momento de pandemia, eles não iriam acontecer. Eles simplesmente iriam ser deixados de lado. Então, foi uma preocupação nossa de como é que a gente vai continuar esse assunto, como é que a gente vai trazer esses debates, como é que a gente não vai fazer com que eles sejam esquecidos, porque, de fato, tem prioridades ali, né, que as pessoas estão lutando para sobreviver. Então, como é que, em meio a isso, a gente cria ali um cenário que seja um pouco mais lúdico, que seja interessante, que as pessoas folheiem, no caso nem é folhear, porque não é físico, né? Mas que elas consigam ali girar a tela e achar legal, achar divertido. Então, a gente pensou no Tem Cor no Ensino como essa possibilidade de se debater questões raciais, de gênero, de sexualidade, em meio a esse cenário caótico pandêmico, para que esses debates não fiquem mais travados ainda mais pensando que esse é um dado que eu senti que foi muito pouco debatido e que a Coalizão Negra por Direitos teve um papel fundamental para que esse debate viesse a público, que é o quanto a população negra foi atingida pelo Covid, o quanto as taxas de que essa população foi atingida são enormes. Os boletins, os informes dos boletins também, da Laís Machacali e da Caribuchi, que são indígenas, são mulheres indígenas, também elas fizeram um boletim de informe sobre o Covid e os povos indígenas, em que semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, elas estavam ali trazendo atualizações do que estava acontecendo com relação ao Covid e os povos indígenas. Esse tipo de mobilização que foi feita na internet, que foi feita na televisão, que acessou documentos públicos, é fundamental para mostrar o quanto qualquer desestabilização do sistema, seja econômico, seja de saúde, seja trabalhista, vai atingir com muito mais força as populações racializadas do Brasil, né? Então, o Tem Cor também é para que esse debate não se empaque, não fique parado. E aí a gente pensou no primeiro ano, a gente pensou em fazer algo muito grandioso, no meio do caminho a gente foi vendo que não ia dar tudo assim, né, de uma vez. Então, mas a gente conseguiu realizar uma série de entrevistas com profissionais de várias áreas para que eles responderam nossas perguntas, a gente conseguiu editar um vídeo bacana. E a ideia desses vídeos é justamente porque em uma educação remota, a maior parte da educação estava sendo feita por vídeo ou por live, na impossibilidade de fazer uma live, que fica muito grande, etc., a gente fez vídeos curtinhos ali de 10 minutos com vários profissionais de áreas diferentes, para inspirar profissionais negros, para inspirar essa juventude negra do Brasil a ver que eles têm caminho, que eles precisam tentar seguir, e não que eles não estejam tentando, eles estão pra caramba, né? Mais do que a maior parte da população brasileira. Eles estão ali tentando muito, mas que existe uma possibilidade para dar esperança mesmo. E também a gente conseguiu fazer ali o que eu acho que é um dos nossos maiores orgulhos, é a história em quadrinho, uma cartilha,
que é coloridinha, que conta uma história bacana, que a gente criou a família Dish, que é uma família que tem um pai que é professor de matemática, uma mãe que é arquiteta, o pai é um homem negro que usa dreads, um homem negro de pele escura, a mãe é uma mulher que usa black, belíssima, é arquiteta, tem um filho que está no ensino fundamental 2, uma filha que está no ensino médio e um outro filho que já formou, é um homem trans, está na faculdade, está num congresso, está vivendo a vida dele. E rola esse diálogo sobre a família. As crianças voltam da escola com um trabalho, né? Eles têm que fazer um trabalho sobre o 20 de novembro. E aí rola aquele diálogo. Tem convidados, padrinhos, e eles ajudam nesse diálogo, que são historiadores, a professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto, que tenho a honra de dizer que é minha amiga e minha orientadora. Ela aceitou aparecer nos quadrinhos desenhada, né, como madrinha e como quem vai explicar para a Anaia, que é a filha que está no ensino médio, que a Princesa Isabel, ela esteve ali, mas que ela nunca foi a mulher de estar nas ruas lutando por liberdade, que as lutas negras vêm de muito antes e que o protagonismo precisa ser dessa população negra que está lutando pela própria liberdade. E também a gente contou com a presença e a colaboração do professor doutor Flávio Gomes dos Santos. Ele também topou aparecer desenhado ali e ele vai ensinar o Caiodê, que é a criança do ensino fundamental 2, o que eram os quilombos, né, que é parte da pesquisa dele. Então, a gente transformou a pesquisa desses historiadores que já são canônicos na história dos estudos negros do Brasil em uma história em quadrinhos e depois em uma cartilha que traz ali as referências mais exatas, né, para o professor que quer estudar mais sobre, às vezes não tem ali o material, a cartilha ela tem mais coisa escrita, porque história em quadrinhos são os balõezinhos ali, os personagens. A cartilha já traz um texto mais condensado, com a linguagem menos acadêmica, que é para dialogar, inclusive, com os adolescentes. É para os professores? É para orientar os professores? Sim. Mas se o adolescente quiser ver aquela cartilha, ler a cartilha, descobrir quem é José do Patrocínio, que é mencionado na HQ, lá vai estar uma breve biografia do José do Patrocínio, que é baseada no livro Escritos de Liberdade, da Ana Flávia Magalhães Pinto. Então, desse trabalho que a gente fez, a gente foi fazendo outras edições. A gente convidou a Laís Machacali para ser a nossa diretora de produção dos materiais sobre povos indígenas. E aí, na primeira edição, eu só ajudei... Ela montou uma equipe de mulheres indígenas para trabalhar com ela, de intelectuais indígenas. Eu só ajudei dando os moldes, eu não interferi em nada intelectualmente. E a gente também tem ali a produção da HQ Yassatata Idini, que é uma menina indígena que tem uma amiguinha que eu nunca consigo lembrar o animal que é, mas é tipo um porquinho da Índia. Eu nunca consigo lembrar o animal. Eu sou péssima com espécies de animais. E aí, esse foi um anseio da Laís, né? Que o animalzinho, que eu esqueci agora qual é, que ele fosse o narrador da HQ, que é justamente para dialogar com essa ideia de que os povos indígenas vivem em harmonia com a natureza. Então, não tem necessidade desse especismo de que são só seres humanos ali sendo narrando, falando, etc. Então, é uma HQ também excelente, que mostra, inclusive, a diversidade dos povos indígenas, que mostra a luta no ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que acontece todo abril aqui em Brasília. Os povos indígenas do Brasil inteiro vêm acampar e eles estão reivindicando o direito deles por terra, né? Contra o marco temporal, que ainda é uma luta que está acontecendo agora, né? Para barrar os PLs. Então, a gente tem aí já algumas HQs produzidas. Vamos produzir a desse novembro. A gente quer continuar com o projeto, quer continuar produzindo, sempre nessas datas. A gente tentou, ano passado, fazer vários, mas a gente não tem essa capacidade de produção, porque é uma equipe pequena. Agora, esse ano, a gente conta com o apoio da Ana Carolina, que ela é mestra em letras pela UFRJ, está indo fazer o doutorado dela fora agora, maravilhosa, e ela é a nossa tradutora. Então, esse ano a gente começou a produzir materiais em inglês também, os mesmos materiais traduzidos. Foi uma demanda que foi apresentada para a gente dos professores de inglês de querer trabalhar essa história negra brasileira em sala de aula, porque geralmente eles têm que trabalhar a história negra dos Estados Unidos, né? E eles querem trabalhar essa história negra do Brasil em sala de aula, mas não tem material. Então, a gente está produzindo agora também, traduzido, bilíngue, para abranger esses professores de letras. E é isso, o Tencor, ele vai continuar, mesmo com a produção agora mais limitada ainda, né? Porque com o retorno às atividades presenciais, todos os projetos que nasceram durante a pandemia estão meio empacados, estão meio tentando ali andar, mas a gente vai continuar. Olha, o Lu André,
na verdade, underline, Lu André, eu acho. Ela tá dizendo que pode traduzir, inclusive, para o espanhol, aqui nos comentários. E aproveitar, né, para a gente ter acesso a essa HQ, para eu receber ela aqui na minha casa e poder fazer um vídeo para o Litera Negra, por exemplo. Como é que a gente faz? Acessa quem? Procura quem? Então, a gente está tentando, a gente abriu um Pix online, né, que é para tentar transformar esses materiais em físico, mas em braille, para distribuir em bibliotecas públicas. Agora, esse material existe só em PDF e ele está aberto aí para quem quiser acessar no link na bio do Tencor, que é @Tencor no ensino. Tem lá o link e aí tem todas as edições já. E aí é só baixar, é tudo gratuito. A gente não tem intenção de cobrar, inclusive, por esses materiais, porque é justamente a ideia de popularizar os estudos desses historiadores, desse estudo que fica, às vezes, que não acessa um público que não seja nichado, né? Que acessa muita gente, mas é sempre muitos historiadores, né? E que esse público chegue ali no ensino médio, que chegue no ensino fundamental, que cheguem professores que já se apartaram da graduação deles, mas que às vezes têm esse desejo de continuar, mas às vezes acham que é um ambiente muito pouco acolhedor, porque é mesmo, né? Então, a gente não tem nenhuma pretensão de tornar esse material pago, ele é sempre gratuito. Mas no final do ano ali a gente sempre abre desde o ano passado a gente abriu um Pix para arrecadar essa grana para conseguir transformar os materiais em braille e distribuir em bibliotecas públicas. Então a gente ainda não tem ele físico. Se um dia a gente conseguir fazer parceria com alguma editora, a gente vai imprimir todas as HQs e aí, sem dúvida, você vai receber no seu canal. É óbvio que você vai receber no seu canal. Dizer pro pessoal aí que na postagem que a gente anuncia essa live, tem um arroba lá do Tencor no Ensino, vocês podem ir direto lá e acompanhar esse Pix através do link que a Keila falou que está na bio. Keila, você falou algumas coisas muito importantes, né? Inclusive sobre a pandemia, sobre essa dinâmica que foi o ensino particular e também o ensino público nesse mesmo momento. Eu lembro que na época, ali por 2020, muita gente começou a dizer que o mundo estava em pedaços a partir da pandemia. E no mesmo período eu estava lendo um livro do Chinua Achebe, inclusive fiz até um vídeo para o canal, o pessoal pode ver se quiser. O nome do livro é O Mundo se Despedaça, que é a história de uma Nigéria, antes de ser chamada de Nigéria, de 1600, né, ali no século XVI, passando para o século XVII, a partir da trajetória de um guerreiro Ibo chamado Okonko. E aí no livro vai mostrando o esfacelamento da sua sociedade a partir do contato com os missionários cristãos. E é bom para a gente ter uma noção, e eu acabo explorando isso um pouco mais no vídeo, que na verdade o mundo está em pedaços há bastante tempo e que talvez a pandemia tenha vindo para jogar holofote sobre a humanidade e mostrar que, tipo, olha, o caminho que vocês estão seguindo aí é o precipício, né? E me lembra que enquanto eu falo, a própria situação, né? Assim, você, como professor de escola particular, os alunos continuaram tendo aulas remotamente, mas não foi o mesmo para muita gente de escola pública, né? E as creches também, para além das escolas públicas, as creches foram todas fechadas e aquele período ali faz agora, né, 2 anos da morte do menino Miguel lá em Recife, né? Um caso bem emblemático, filho da Mirtes, que aconteceu nesse período, né? A Mirtes tinha que levar o Miguel para o trabalho porque as creches estavam todas fechadas e o trabalho de empregada doméstica não foi considerado um trabalho essencial, né? E a gente tem dados ali que em julho de 2020, que foi o mesmo período ali que o Miguel acabou morrendo, somente em Pernambuco, mais de 120 mil trabalhadoras domésticas estavam tendo que trabalhar, porque, né, tem essa dinâmica aí das classes mais abastadas, de que acho que vai cair a mão se lavar um prato, se arrumar a própria cama, se lavar a própria cueca. Então, não imaginam uma vida sem ter uma serviçal. E é uma herança direta à Casa Grande, né? E a própria Lélia mergulha sobre isso nos anos 70, nos anos 80, sem sonhar com uma pandemia que iria vir, mas colocando essa dinâmica, o lugar que, nessa divisão racial do trabalho, que as mulheres negras ocupam, né? E, assim, emendando com a próxima pergunta, né? Que falando sobre isso, você falou da situação dos povos originários também quanto à pandemia, e aí eu lembrei que, tipo,
poxa, nos anos 80, nos anos 70, né, helicópteros do exército sobrevoavam aldeias indígenas jogando roupa com sarampo, né? Então, o genocídio que está em curso hoje não é de hoje, né? O mundo não está em pedaços a partir da pandemia, mas já de muito tempo. Então, frente a isso, como é que é essa literatura que a gente tem conversado aqui, né, tanto no Tem Cor, no ensino, como no Litera Negra também, como é que essa literatura não hegemônica pode ajudar a gente, não só a pensar num novo mundo, mas também a construir um mundo melhor do que esse que a gente está vivendo? Uma coisa que eu queria comentar antes de responder a sua pergunta é que, nesse contexto de escolas particulares, lá em 2020, quando aconteceu a morte trágica e descuidada, propositalmente descuidada do menino Miguel, né, descuidada por parte da patroa, um amigo meu, um Sari homem negro, Cortez Real. um amigo meu, um homem negro, foi falar disso na escola em que ele trabalhava, as escolas diferentes. E era uma escola de gente riquinha, né? Aqui do centro de Brasília e tal. E aí ele falou disso, ele falou quanto uma vida negra vale pouco e que não importa essa coisa de que era uma criança, é uma vida negra, então ela vale pouco. E ele falou num tom de cansaço porque mexe com a gente mesmo, mexe muito com a gente. Falou disso numa live, e aí enquanto ele falava, o pai de um aluno ouviu, pois o pai do aluno ligou na escola para reclamar que o professor estava fazendo campanha política durante a aula. E aí ele foi chamado a atenção ainda. Porque esse tipo de absurdo acontece, de pais reclamarem por coisas que são absurdas. Mas da coordenação endossar esse tipo de reclamação é uma violência continuada. E aí ele foi recomendado a não tocar mais nesse assunto em sala de aula. Como se esse assunto não fosse algo que mexe diretamente com as nossas vidas. Então é uma parada assim completamente bizarra, completamente surreal, de que a gente às vezes não pode dizer uma coisa que é questão de direitos O retrato humanos. do Brasil, né? Se o quarto de Exatamente. despejo é um reflexo da condição, né, das mulheres negras no século XX, esse caso da Mirtes e o Miguel é uma continuidade dessa violência colonial. Sim, eu queria saber, eu queria muito encontrar esse responsável por isso, eu me perguntar o quanto ele se identificou com a Mirtz, Com a a Sari. patroa. Isso, É. exatamente. O quanto foi que ele se identificou com essa patroa? Quantas empregadas ele obriga a ir para casa dele no meio de uma pandemia, ao ponto de que essa empregada precisa levar o filho junto, né? Queria saber quanto isso mexeu com ele para ele chegar no nível de ligar na escola para falar isso. Talvez ele seja alguém que queria deixar uma criança negra cair no posto do elevador, cair e morrer, porque só pode ser isso, né? Mas, enfim, depois toda vez que eu lembro dessa história eu fico muito puta, porque é uma questão básica de direitos humanos. Não é como chegar e fazer propaganda para algum político específico. É falar sobre direitos humanos, e nem isso a gente tem direito quando se trata das nossas vidas. Enfim, sobre a questão da literatura não hegemônica, tem um papel fundamental aí de denúncia das nossas humanidades, né? De denúncia das violências que as nossas humanidades sofrem. Então, mesmo que ela não se proponha a isso, porque eu acho também que o autor negro, o leitor negro, tem direito a ler uma fantasia, sabe? Mas que lê uma fantasia em que ele seja o protagonista. E só da existência do papel ali, em que o protagonista é uma pessoa negra que está vivendo a vida dela, que está salvando o mundo, isso já é um papel de denúncia dessas existências que não estavam em outros livros. Então, essa literatura não hegemônica tem esse papel fundamental de reforçar a nossa humanidade. Porque, por mais desumano que isso seja, a gente precisa reforçar a nossa humanidade a cada segundo. Porque se a gente bobear no momento, bobear um segundinho e deixar fazer parecer que nós não somos tão humanos, a branquitude vai lá e põe uma pá de areia em cima e diz: vocês não são humanos mesmo, então vamos se livrar do seu corpo, vamos descartar. Então, essa literatura não hegemônica ela tem muita importância em construir essa humanidade e ela apresentada à juventude. Eu sempre falo dessa juventude de adolescentes porque é com quem eu lido, né? Mostre para eles um mundo que para eles é muito distante às vezes, né? Ainda mais quando se fala de uma juventude que é majoritariamente branca e tal, no caso com o público que eu trabalho. Então, mostre para eles um mundo que é muito distante e eles conseguem perceber outras formas de viver. Eles vivem, às vezes, em um mundo que é muito limitado aos pares, né? Porque a pessoa pobre, ela é limitada pelo capital que ela não tem, aquilo que ela não alcança por não ter dinheiro. Mas ela é obrigada a lidar com diversas formas de pessoas no dia a dia dela.
Agora, a pessoa que tem grana, ela se fecha numa bolha e ela escolhe não viver não conviver com o que é diferente. Então, o mundo delas é bem pequeno também. Tem uma possibilidade muito grande, porque financeiramente eles podem alcançar o que eles quiserem, mas eles escolhem estar longe do que é diferente deles. Então, essa literatura mostra para eles um mundo que é muito diferente e humaniza essas outras pessoas que eles veem como o outro, né? Porque toda vez que a gente transforma alguém no outro, a gente está desumanizando essa pessoa. E às vezes a gente faz isso muito involuntariamente. Às vezes a gente não quer desumanizar e nem quer tornar no outro. Mas a gente se acha muito normal. E aí o outro se torna muito peculiar. E aí, a partir disso, a gente pratica uma série de violências sem perceber. E aí a literatura tem esse papel educativo muito importante. As pessoas são meio que revestidas com uma certa invisibilidade, né? Como se tivessem fardadas. E eu me lembro de um livro que eu li há uns anos atrás chamado Homens Invisíveis, que é o trabalho de doutorado de um professor da USP, que ele falava, eu esqueci o nome dele agora, mas ele se vestiu de funcionário terceirizado e passou algumas semanas lá nos corredores da USP. Ele acabava passando pelo corredor com colegas dele, tanto de doutorando como professores também, e ninguém nem olhava para ele. Era como se ele tivesse invisível por conta daquela farda que estava associado a sempre a pessoas negras em situação vulnerável, né? Sim. Olha, aí eu não sei, a gente está perto de encaminhar para o final por conta do tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua tese, né, do teu TCC, também um pouquinho do que você está estudando na História Social no mestrado e que você se sinta à vontade também de malhar Monteiro Lobato. Eu gosto desse esporte também. O meu mestrado ele é uma continuação do TCC. No mestrado eu estudei a Bertoleza, porque como é um trabalho menor, né, não dá para estudar vários personagens. Mas, como eu falei, eu estudei a Bertoleza nesse local de reescravização da mulher negra no século XIX. E agora, no TCC, eu estou trabalhando também ainda com obras literárias, mas eu estou trabalhando com música e com publicações em jornal para trabalhar as mulatinhas do século XIX. E aí é nessa terminologia mesmo, mulatinhas. Quem são essas mulheres, como elas são apresentadas, se elas têm nome, se elas têm idade, se elas têm endereço, e por que elas são tão recorrentes. Porque a mulatinha, ela chega até a ser meio que construída como um estereótipo do século XIX, porque a mulatinha é aquela mulher que ela é representada por meio do idioma da mestiçagem, né? E aí mas dentro disso ela tem diversas apresentações. Às vezes é uma mulher que tem uma pele muito clara, mas tem um cabelo crespo, tem os traços mais largos. Às vezes é uma mulher que tem a pele um pouco mais escura, não chega a ser tratada como uma mulher preta, né? Porque tem essas diferenciações de vocabulário no século XIX. E ela é apresentada como uma mulher que tem um tom de pele mais escuro, mas tem um cabelo um pouco mais cacheado, um cacho um pouco mais aberto, os traços um pouco mais finos. Então, qual é a relação que a sociedade do século XIX estabeleceu com essas mulheres para que elas fossem tão presentes em tantos lugares? Qual era o objetivo da sociedade e como essa relação se estabelecia para limitá-las ou não, né? Uma tentativa de controle ali, né? Você vê a Capitu como uma dessas mulheres? Tem muito tempo que eu não volto em Capitu. Eu acho que eu preciso voltar nela para ver se tem algum traço ali. Porque eu acho que a maioria das coisas da Capitu é meio construção do Bentinho, né? Assim, tem Tudo da essa cabeça questão. dele, né? Mas o Exato. lugar de Então, onde ela vem, né? De como uma filha de uma das funcionárias da fazenda, ele como filho do dono da fazenda, finalzinho do século XIX, muito provavelmente ela tinha essa pele mais escura, esse cabelo mais cacheado, por crespo também. boa. Eu vou reler para ver se E, traz essa descrição. e a própria maneira, né? O modus operandi das pessoas brancas, a partir do personagem do Bentinho, né? De escrever a história de pessoas negras, né? E aí ele vai contando a história de Capitu. Chegar ao ponto de, no final do livro, ele velho, Capitu morta há décadas, dele ficar fazendo conjecturas sobre a índole dela, dizendo que quando ela ainda era adolescente, ela que ludibriou ele, fez suas feitiçarias para que ele se apaixonasse por ela, pensando ela na fortuna dele, né? Então, Sim, ele não dá descanso para ela nem depois do túmulo. sim. O que me faz pensar que ela era uma mulher negra também.
Se, eu me lembro da descrição do cabelo dela, que é um cabelo preto, mas eu tenho que ver a descrição, porque tem a descrição exata dela em do iniciozinho. Porque eu lembro que saiu uma versão do Dom Casmurro em que a capa era a Capitu e era uma mulher loira. E eu lembro que eu fiquei, uai, gente, mas a Capitu não é loira. Que isso? Eu sei que... Inclusive, essa capa aí é da Martine Claret. Quando eu gravei o vídeo pro Litera Negra sobre esse livro, era com esse livro aí, eu até ficava pensando, por que colocaram a mãe do Bento aqui na capa? Exatamente, exatamente. E aí, E no nesse cinema livro... colocaram a Maria Fernanda Cândido, né? Sim. Nesse livro, eu lembro que eu tava comprando muito a ideia do Bentinho no início, até ele, ele descrever que o filho dele com a Capitu mancava que nem o Escobar. E assim, o moleque nem conviveu com o Escobar direito. Eu pensei, não, porra, porque não tem nem condição da pessoa mancar igual e nunca ter convivido com a pessoa, né? Não ser uma deficiência física, ser uma mancada psicossomática e ainda ser igual. Que loucura. Aí quando chegou nessa parte, pensei, é malucão o parceiro aí, malucão. É. Mas no meu mestrado, então, eu estou seguindo nesse primeiro capítulo. Eu segui ali com as publicações de jornal, quanto essas mulatinhas aparecem nos cotidianos das imprensas do Brasil e das mais variadas formas. E eu achei coisas, assim, muito curiosas, muito dentro do comum, né? De ser aquela mulher lasciva, que está destruindo relacionamentos e tal. Mas também coisas, assim, muito fora do comum, como a possibilidade dela fazer roupas sumirem em um bairro e aparecerem em outro. E aparece como notícia de jornal isso. No segundo capítulo, eu vou trabalhar com as músicas do século XIX, início do século XX, músicas que fizeram sucesso durante décadas e traziam essa mulatinha de uma maneira muito pejorativa, mas também, em meio aos versos, exaltava como se fosse a mulher mais bonita do mundo, essa relação dúbia de controle mesmo com essa existência do século XIX. E aí, no terceiro capítulo, eu vou para a literatura. E aí eu encontrei, buscando as músicas no jornal, eu encontrei uma alusão no Cidade do Rio, que é um jornal do José do Patrocínio, né? Uma alusão ao livro A Mulata, de Malheiros Dias, que é um livro que foi completamente esquecido, o próprio autor, inclusive, parou de falar dele, porque é um livro em que ele tenta, ele que é um autor monarquista, ele lançou durante um império, a República, uma crítica à República, e aí ele diz que por meio desse livro ele vai construir a história do Brasil. Aí ele constrói a Honorina, que é uma mulher negra, mulatinha, né? Que é prostituta, bissexual, engana o Edmundo, que é o principal, e o Edmundo aparece como um pobre homem português que é enganado por uma mulatinha que é lasciva, que é feiticeira. E aí essa mulher... Pobre do ela português. tem... Pobre do português, um português monarquista ainda. Que nem ele era português monarquista, né, o autor. E aí a Honorina tem um caso com a Emília, que é uma outra prostituta e é uma mulher branca. E aí o livro traz a cena da relação entre elas duas muito descrita. E é só a cena da relação entre elas duas. Quando ela se relaciona com ele, não tem essa descrição. Só falam que eles tiveram uma noite de amor. Mas quando com duas mulheres, traz esse tom de, olha só como elas são promíscuas, né? Olha só como essa mulher negra não presta, que ela até se relaciona com mulheres. E aí, esse livro fez com que ele fosse ameaçado de morte aqui no Brasil, porque ele afirmava ferrenhamente que era um retrato brasileiro. Os autores rejeitaram completamente, a intelectualidade rejeitou. Ele começou a ser ameaçado de morte e aí ele volta para Portugal um tempo. E o que é mais louco desse autor é que na década de 30 ele se torna embaixador do Salazar, que é o fascista português, né? Então, essa literatura também eu vou trazer ela, a análise da Honorina no capítulo. Vou trabalhar com Fantina também, que é do Coelho Badaró, que já é um outro romance de Minas, que também é bem esquecido, que também fez pouco sucesso. Mas são essas mulatinhas que aparecem, as que são menos famosas também, né? Porque mesmo que não tenha chegado pra gente como um clássico, foi lido por um público grande ali no século XIX, início do século XX, e moldou essa mentalidade de como a sociedade vai tratar essas mulheres. Quais são os créditos que ela tem, quais são o que ela consegue socialmente, se todo mundo na sociedade pensa que elas são promíscuas, se todo mundo pensa que elas são lascivas, que elas não prestam. Então, quais possibilidades de existência para essas mulheres se a sociedade determinou isso sobre elas? Aí a pesquisa sobre isso. Eu sempre me perco nas vindas da argumentação, porque eu estou tentando também entender essa relação. Não é fácil, não é dado assim. Não é como se odiasse 100%, nem amasse 100%. Amar 100% a gente sabe que não ama. Mas não é um ódio 100% declarado. Aparece de maneiras muito sonsas na literatura, muito sonsas na música, nos jornais.
E é muito difícil construir argumentação sobre isso, porque eu ainda estou entendendo, inclusive, o que eu estou pesquisando. Mas é isso, né? Até o final do ano tá pronto. Força, foco e fé. E muita água também, tem que se manter hidratada. Olha, a gente está encaminhando para o final, tem mais alguns minutos antes da live encerrar. Eu queria dizer para todo mundo que foi chegando aí no andamento, né, que essa live vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? E também vai entrar lá no canal no YouTube. Quem não está lá ainda, faça o favor de se inscrever e acionar o sininho para não perder os próximos vídeos. E falando em próximo vídeo, vai entrar um livro sobre esse livro aqui, ó, Água de Barrela, da maravilhosa Eliana Alves Cruz, que também tem um Litera Negra com Vida com a Eliana, muito especial nesse dia, como hoje, inclusive. E aí esse livro aqui é incrível, que eu acho que dialoga com tudo isso que a gente está conversando aqui. É tipo, eu acho que ele não foi chamado de 100 anos de solidão, também porque já existia esse nome, e também porque é a saga de uma família durante 170 anos. Talvez se não fosse Água de Barrela, fosse 170 anos de resiliência, porque assim, é a saga de uma família a partir de Akin, que é um menino de 14 anos que vem entre uma das tantas milhares de viagens de navio negreiro para o Brasil. Só que um detalhe, né, que ele vem depois da proibição do tráfico, né, transatlântico, como tantos outros milhares também. Né? Nos últimos 30 anos chegou uma quantidade que se equiparou aos 3 séculos anteriores. Né? Uma coisa impressionante. E aí vai contando a saga dessa família a partir das localizações deles, tanto em Cachoeira como em Salvador também. E é muito importante, assim, porque uma das coisas que é pouco explorado pela nossa gente, que é a árvore genealógica, né? Muitas vezes a gente esbarra ali nos nossos avós, quando muito nos bisavós. E a Eliana, como jornalista, ela fez um trabalho de pesquisa muito grande e boa parte desse livro é a história da família dela, né? O Akin é um dos seus antepassados e vai contando também essa trajetória, né, do Brasil, saindo da colônia, passando para o Império, até a formação da República, né, e como a própria Lei Áurea não foi tão áurea assim para as pessoas negras, né, que na verdade não ofereceu oportunidades, mas novas formas de exploração. Então, já faço o jabá aí, deixo a recomendação para vocês acompanharem esse vídeo. Provavelmente semana que vem vai estar entrando no canal. Esse já está na minha lista, eu vou até adiantar ele depois dessa descrição. Pô, ele é maravilhoso, tô relendo ele e é uma coisa incrível. Logo no começo, assim, Keila, só para te falar, tem esse negócio, né, da ressignificação dos próprios corpos negros quando eles chegam aqui. Né, já passaram pela violência de ter atravessado aquela dita árvore do esquecimento, né, que eles deixariam de ser quem eram para ser uma outra coisa. E quando eles chegam do lado de cá, eles recebem outros nomes, né? Tinha até uma parte aqui que o Akin ele recebe um novo nome, que é Firmino. Deixa eu só... E aí agora eu perdi. Que aí ele vai falando da origem, do significado do nome Akin, que era guerreiro, escolhido, separado. E ele tipo, mas e Firmino significa o quê? E aí ele passa a ser tratado de Firmino. Enfim, deixa a recomendação aí, é um livro maravilhoso. A Eliana é maravilhosa. Acompanhe também o nosso Litera Negra com Vida. Keila, só tenho que te agradecer. Um sextou digno. Muito obrigado de verdade. Deixar aí esses minutinhos finais para tuas considerações finais também. E fique à vontade para colocar mais uma vez aí o Pix lá do Tem Cor no Ensino, para o pessoal estar indo acompanhar também, tá bom? Fica à vontade, Keila. Messias, eu agradeço demais o convite. Queria dizer que eu estou sempre aberta a outros convites, né? Eu acho que seu canal é maravilhoso, ele precisa de mais espaço, mais inscritos, mais gente acompanhando. Você é incrível, o que você produz é incrível, é muito importante essa popularização da literatura negra. Então, eu agradeço demais o convite. O Pix do Tem Cor é temcornoensino@gmail.com. E a gente geralmente puxa campanha de arrecadação quando a gente vai soltar os materiais lá no final do ano, né? Que é em casa com a pessoa recebendo aquele 13º e tal. Então a gente não faz campanhas de Pix o ano inteiro, até porque a gente também formou um projeto a mais para frente. Mas eu agradeço o convite, eu agradeço inclusive o espaço de poder falar do Tem Cor, que é um projeto muito importante para a gente também. E conte comigo sempre. Eu sou muito grata por estar aqui nesse sextou maravilhoso. Qualquer coisa, a mesma coisa, pode contar comigo sempre também, abertos a convites, né? Acho que essa parceria aí pode dar muitos frutos, inclusive.
Pense sobre isso. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que chegou por aqui. Foi massa. Obrigado pela presença de vocês. Em especial, mais uma vez, obrigado para Keila por ter aceitado esse rolê lindo na literatura. E uma boa noite para todo mundo aí, né? Um bom finalzinho de sexta, bom final de semana pra gente. Viu? Tchau, tchau, Valeu, gente. Podem compartilhar essa live que vai ficar salva. Valeu, Keila. Cheiro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.